Poeira da festa baixa e, de repente, bate aquela vontade de virar o jogo. Com certeza. É a energia das promessas grandiosas, das mudanças drásticas. Exato. Mas o problema é que essa energia toda quase sempre vai para coisas que deveriam acontecer, tipo, da noite pro dia. E a gente sabe que não é assim que funciona. Nossa cultura adora a história do grande salto, do ganho rápido. Ninguém faz um filme sobre a pessoa que investiu R$ 200 por mês durante 40 anos. Pois é. E é por isso que hoje a gente vai na contramão dessa ideia. Porque na vida real, e principalmente na construção de patrimônio, o que transforma de verdade não são os saltos. São os pequenos dobramentos consistentes. Uhum. E para explorar isso, a gente vai analisar uma lenda matemática bem antiga, uma história que ilustra perfeitamente esse poder que se esconde na paciência. É uma história ótima porque ela nos força a encarar nossa própria ansiedade por resultado. Ela mostra de um jeito muito claro por que a consistência e o tempo eles superam qualquer tentativa de ganho rápido. Perfeito. Então a nossa história começa lá na Índia, muitos séculos atrás. Tinha um rei muito poderoso, mas que vivia numa tristeza profunda. Tinha perdido um filho. E nada animava o rei, né? Nada. Até que um dia, um jovem sábio, um rapaz chamado Cessa, pediu uma audiência. Ele disse que tinha uma invenção que podia curar a alma do rei. E essa invenção era o xadrez. Exatamente. O rei, meio cético, deixou ele se aproximar. Cessa abriu aquele tabuleiro de 64 casas, apresentou as peças e começou a explicar as regras. E ali algo mudou. Pela primeira vez em muito tempo, a estratégia, a necessidade de antecipar os movimentos, aquilo tirou o rei da apatia. Ele ficou horas jogando, completamente fascinado. Entendi. E no final, se sentindo revigorado, o rei virou para o Cessa e disse: "Você me devolveu a vontade de viver. Peço o que você quiser. Qualquer riqueza do meu reino e ela vai ser sua." É uma oferta, nossa, quase sem limites. Ele estava disposto a pagar qualquer coisa. E é a resposta do Cessa que vira a chave, né? Que transforma a história numa aula sobre riqueza. Com certeza. Porque o Cessa fez um pedido que, assim, de primeira, pareceu muito humilde, até bobo. O que ele pediu? Ele disse: "Majestade, meu pedido é simples. Eu quero só trigo. 1 grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 grãos pela segunda, 4 pela terceira." Ah, a famosa história. E assim por diante, dobrando até a última casa. O rei, olha, ele chegou a rir. Achou o pedido ridículo. E essa reação dele já é a primeira armadilha, não é? Exato, é a armadilha do valor absoluto. A nossa mente ela tem uma dificuldade enorme de entender o crescimento exponencial. O rei só via o 1, o 2, o 4. Ele não enxergou a regra, a lógica do dobramento, que é onde está o poder, de verdade. Ele estava olhando para o grão e não para a força da matemática. E essa percepção dele de que fez um ótimo negócio só aumentou no começo do pagamento. Primeira casa, 1 grão. Na 8ª casa, sabe. Fim da primeira fileira, 128 grãos. Um punhado. Quase nada. Na 16ª casa, já eram mais de 32 mil grãos. Talvez um saco de trigo. O rei devia olhar e pensar: nossa, que sujeito ingênuo. Podia ter pedido um palácio. Ele se sentia esperto, no controle. E esse é o momento mais perigoso de qualquer estratégia de longo prazo. É a fase em que o esforço não parece compensar. É onde a disciplina parece não trazer resultado visível, e é aí que a maioria das pessoas desiste. Os nossos estudos apontam exatamente para isso. Tem uma frase-chave que é: o devagar incomoda. O devagar às vezes desanima. Totalmente. Você aporta dinheiro, reinveste um dividendo minúsculo e quando olha o extrato, a mudança é mínima. A sensação é de que o esforço é muito maior que a recompensa. E o que é fascinante nisso é que esse sentimento tem raízes psicológicas. Um dos vieses que mais atrapalha a gente é o viés de ação. Sei. A gente sente uma necessidade quase incontrolável de fazer alguma coisa quando o resultado não é imediato. Vender um ativo que não subiu, comprar o que está na moda. Ficar procurando atalhos. Exato, falar de paciência é fácil, o difícil é praticar. Eu mesma, no começo, olhava meu extrato e sentia aquela coceira, sabe? Preciso fazer algo diferente, isso não está funcionando. Superar essa ansiedade é o verdadeiro jogo.
E a gratificação instantânea contra a sabedoria da paciência. O rei estava preso na primeira. O Cessa entendia perfeitamente a segunda. Uhum. O segredo, como a história mostra, não estava na velocidade, mas no tempo, no efeito dos dobramentos. O rei achava que estava ganhando, mas o tempo estava correndo contra ele. Exatamente. E o que acontece a seguir na história é a prova disso. A paciência do Cessa estava prestes a ser recompensada de um jeito que ninguém ali podia imaginar. Sim, porque a partir da metade do tabuleiro, ali na casa 32, a coisa começou a mudar de figura. Os matemáticos do reino, que antes contavam os grãos com facilidade, De repente precisavam de celeiros inteiros. celeiros. O crescimento, que era lento, de repente explodiu. O que era um punhado de trigo virou uma montanha. O rei, que antes ria, começou a ficar bem preocupado. É o ponto de virada. É o momento em que a curva exponencial que antes parecia plana, sabe? Ela aponta para o céu. Espera um pouco. Os números que os estudos trazem são impressionantes. Só na casa 33, que é a primeira da segunda metade do tabuleiro, o rei já devia mais de 4 bilhões de grãos. De uma só vez. Só para uma casa. Exato. A percepção que eu tinha é que a curva só ficava maluca bem no finalzinho. E essa é a grande surpresa do crescimento composto. Ele passa a maior parte do tempo parecendo inofensivo. É. Mas quando ele embala, a força é avassaladora. Cada casa anterior não era um pagamento isolado. Ela se tornava a base para o próximo dobramento. É por isso que a segunda metade do tabuleiro tem mais de 99% de todo o trigo. Nossa. É ali que a mágica dos juros compostos finalmente mostra sua cara com força total. E quando os matemáticos finalmente calcularam o total para todas as 64 casas, o número era tão absurdo que a história vira quase ficção científica. É um número que quebra a nossa intuição. A gente não está falando de milhões ou bilhões, a gente está falando de quintilhões. O número exato era tipo 18 quintilhões de grãos. Uma quantidade que, segundo os cálculos, seria maior que toda a produção de trigo da história da humanidade. Inacreditável. Daria para cobrir toda a superfície da Terra, incluindo os oceanos, com uma camada de trigo. O rei percebeu, tarde demais, que era impossível pagar. E o Cessa, com o pedido humilde dele, Tinha se tornado o homem mais rico do mundo. o rei estava olhando para a árvore enquanto o Cessa tinha plantado uma floresta. O que acontece ali é o reinvestimento de dividendos na forma mais pura, né? Explica isso melhor. Os dividendos que você recebe, os grãos de uma casa, eles compram novas ações que servem de base para a próxima casa. E essas novas ações, por sua vez, vão gerar mais dividendos. É um ciclo. Um ciclo que se acelera. Exatamente. E o rei só viu o tamanho da floresta quando já era tarde demais para contar as árvores. E trazendo isso para a vida prática, para quem está ouvindo, a conexão é direta. O tabuleiro de xadrez é a nossa vida financeira. Uhum. Cada mês, cada aporte, cada dividendo que a gente reinveste é uma casa nova que a gente preenche. E o erro do rei de olhar só para as primeiras casas e achar que isso aqui é pouco ou vai demorar demais... É o erro que a maioria comete. Exatamente. Mas o que os dados mostram de forma chocante é o quão valiosas são essas primeiras casas. Por exemplo, os estudos que a gente analisou indicam que o investidor que começa aos 25 anos, aportando R$300 por mês, pode acumular quase o dobro do patrimônio de alguém que começa aos 35, aportando R$600 por mês. Mesmo aportar no dobro, Mesmo aportando o dobro por mês, mas por menos tempo. O tempo extra que os primeiros grãos tiveram para dobrar faz toda a diferença. As primeiras casas são desproporcionalmente mais valiosas. é impressionante. E destrói aquele argumento de vou esperar ter mais dinheiro para investir. Exato. O que se tem de mais valioso no início é o tempo, não o dinheiro. E se o tempo é o maior aliado, o maior sabotador de tudo isso é o adiar. A procrastinação. Cada mês que se passa sem um aporte é uma casa que fica vazia para sempre no seu tabuleiro. É uma oportunidade de dobramento que se perde e nunca mais volta. Fica esperando o tal do momento perfeito. Que nunca chega. E enquanto isso, o tempo, que é o ativo mais precioso, está sendo gasto. Mas aqui me surge uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Na lenda, tudo é perfeito. Todo grão é bom, a colheita é garantida. Mas e na vida real? E se os grãos, as empresas que eu escolho, não forem bons? Se o reino passar por uma crise? Essa é uma observação fundamental. A estratégia do Cessa não era só sobre dobrar.
Era sobre ter 64 oportunidades de dobramento. Certo. Na vida do investidor, isso se traduz em diversificação e qualidade. Você não aposta a colheita inteira num tipo de grão só. Você monta uma carteira diversificada de boas empresas, de grãos de qualidade comprovada. Que já passaram por secas antes. Exato. Assim, mesmo que um ou outro grão não vingue, o poder do conjunto, a lógica do dobramento no tabuleiro inteiro, continua funcionando. Faz todo sentido. E isso nos leva a outro ponto dos materiais que a gente analisou, a resiliência. A gente está em 2026, ano eleitoral aqui no Brasil. O que não vai faltar é volatilidade, ruído. Sempre. E é por isso que a clareza da estratégia é um superpoder. Quem investe em boas empresas com foco no longo prazo não depende do humor do mercado, do político de plantão. Ou da manchete do jornal. A estratégia funciona apesar de tudo isso, não por causa disso. O foco não é adivinhar o próximo movimento no grande tabuleiro do mercado, mas sim continuar preenchendo o seu próprio tabuleiro, grão por grão. É uma mudança de perspectiva brutal, né? Sair do papel de espectador que tenta prever o futuro para o papel de protagonista que constrói o próprio futuro. Exato. A beleza disso é que tira a ansiedade da equação. Não precisa acertar o fundo do poço para comprar, nem o pico para vender. Só precisa manter a disciplina. É isso. Você para de jogar o jogo do mercado e começa a jogar o seu próprio jogo. E no seu jogo, as regras são claras: consistência, tempo e paciência. Resumindo, então, a grande lição dessa história do Cessa é que a maior riqueza não está no tamanho do investimento inicial, mas na lógica e na disciplina por trás dele. Uhum. É uma jornada que começa lenta, parece insignificante, testa a paciência ao máximo, mas para quem persiste, para quem entende que o poder não está no grão, mas no dobramento, o crescimento se torna, como os materiais descrevem, inevitável, exponencial, avassalador e finalmente transformador. Sem dúvida. A lenda ensina pra gente o que é e o porquê do crescimento composto de um jeito inesquecível. Mas a reflexão final, eu acho, fica sobre o como. Como assim? Bom, sabendo que o poder está na constância, a pergunta que cada um precisa se fazer é: qual é o meu tabuleiro pessoal? Quais são as regras do meu jogo? Aquelas que eu defino para mim mesma, para garantir que eu continue preenchendo cada casa, grão por grão, sem pular nenhuma e, principalmente, sem desistir no meio do caminho. Vamos falar hoje sobre a lição do trigo e do xadrez, e o poder incrível que o tempo tem nos seus investimentos. Sabe qual é o segredo para construir riqueza a longo prazo? Olha, não são grandes tacadas de sorte, não. A resposta está numa antiga lenda indiana que mostra o poder absurdo do crescimento exponencial. Primeiro ponto: a ilusão do começo lento. A lenda fala de um sábio que pede ao rei uma recompensa bem curiosa: grãos de trigo num tabuleiro de xadrez, só que dobrando a quantidade a cada casa. O rei achou ridículo. Parecia nada, né? E é aí que mora o perigo. Assim como o rei, muito investidor olha para os pequenos retornos do começo e simplesmente despreza. Segundo, o ponto de virada exponencial. É aqui que a mágica acontece. Quando chega na metade do tabuleiro, a coisa fica maluca. Os poucos grãos viram bilhões. A dívida final chega a 18 quintilhões de grãos. Pensa só. O crescimento parece lento por anos e, de repente, bum, explode. Esse é o poder dos juros compostos. O tempo é, sem dúvida, o seu maior parceiro nisso. E, por fim, a importância da constância. O maior erro do investidor é deixar para depois, sabe? É procrastinar e deixar as primeiras casas do seu tabuleiro da vida vazias. Quem investe com estratégia e reinveste os lucros, os proventos, vai construindo o seu patrimônio grão por grão, superando o sobe e desce do mercado. Resumindo, a riqueza não vem de uma tacada de mestre, mas sim da disciplina de começar pequeno e nunca mais parar. E antes de fechar, nosso aviso: esse estudo não constitui recomendação, ok? O mercado de ações tem riscos e toda decisão é do investidor. Um abraço e até a próxima.